Olá, retomamos o nosso estudo sobre os títulos de Nossa Senhora, sua fundamentação bíblica. Creio que esse é o 248º programa de todos os nossos estudos bíblicos nesses anos todos aqui em Brasília, mas não estou lembrado qual é o programa, o número do programa, a numeração com relação aos programas especificamente sobre Nossa Senhora. Em todo caso, nós já estamos no itinerário considerável, já vimos todos os títulos de Nossa Senhora na Salve Rainha, sua fundamentação bíblica, talvez uma das orações mais recitadas a Nossa Senhora, e agora ainda estamos na ladainha de Nossa Senhora, outra oração também muito difundida, além da Ave Maria, da Santa Maria e da Salve Rainha. A ladainha de Nossa Senhora, ela foi aprovada pela Igreja Católica Apostólica Romana no dia 6 de setembro do ano 1601, pelo Papa Clemente VIII. Portanto, ela tem 420 anos. Ao longo dos séculos, como nós já estamos reiterando no início de todas os nossos programas sobre a ladainha, ao longo dos séculos os papas inseriram alguns títulos na ladainha, de sorte que ela hoje tem mais títulos do que no ano 1601, quando foi aprovada. Vejamos quais os títulos que foram inseridos na ladainha. No ano 1854, o Beato Pio IX, que proclamou o dogma da Imaculada Conceição, inseriu a Rainha concebida sem pecado. No ano 1903, São Pio X inseriu o título Maria, Mãe do Bom Conselho. O Papa Bento XV, em 1917, inseriu o título Rainha da Paz. Em 1950, o Venerável Pio XII inseriu Rainha Assunta ao Céu, e se compreende por quê. Foi ele quem proclamou o dogma da Assunção de Nossa Senhora. São Paulo VI, em 1964, inseriu o título Mãe da Igreja. São João Paulo II, em 1995, inseriu Rainha da Família. E no ano 2020, Papa Francisco inseriu 3 títulos: Mãe de Misericórdia, Mãe da Esperança e Conforto dos Migrantes. Então, na ladainha existem hoje 54 títulos, 54 invocações à Santíssima Virgem. Vejamos os títulos, as invocações que nós já estudamos até agora, das 54. Estudamos 39, hoje vamos começar a 40ª. Vejamos as 39 que nós já estudamos. Santa Maria, Mãe de Deus, Santa Virgem das Virgens, Mãe de Jesus Cristo, Mãe da Igreja, Mãe de Misericórdia, Mãe da Divina Graça, Mãe da Esperança, Mãe Puríssima, Mãe Castíssima, Mãe Sempre Virgem, Mãe Imaculada, Mãe digna de amor, Mãe admirável, Mãe do Bom Conselho, Mãe do Criador, Mãe do Salvador, Virgem prudentíssima, Virgem venerável, Virgem louvável, Virgem poderosa, Virgem benigna ou clemente, Virgem fiel, espelho de perfeição ou espelho de justiça, sede da sabedoria, causa de nossa alegria, vaso espiritual ou vaso insígne de devoção, tabernáculo da eterna glória, moradia consagrada a Deus, rosa mística, torre de Davi, torre de marfim, casa de ouro, arca da aliança, porta do céu, estrela da manhã, saúde dos enfermos, refúgio dos pecadores, conforto dos migrantes e consoladora dos aflitos. Portanto, 39 títulos. Hoje, sem dúvida alguma, trataremos auxílio dos cristãos e vamos começar uma série de Rainha dos anjos, dos patriarcas, dos profetas, dos apóstolos, dos mártires, dos confessores da fé, Rainha das Virgens, de todos os santos, concebida sem pecado original, assunta ao céu, Rainha do Santo Rosário, Rainha da Paz e Rainha da Família e Rainha da Paz. Então, com exceção de auxílio dos cristãos, até o final, trataremos só Nossa Senhora como Rainha. Então, auxílio dos cristãos. Vamos dificultar a fundamentação, que é fácil, mas vamos dificultar com uma pergunta, justamente para aguçar a nossa curiosidade e também a nossa inteligência. O único ser
que absolutamente merece o título de auxílio é Deus. Eu disse absolutamente, eu disse estritamente. E vejamos por quê. Salmo 53, versículo 6, vamos apresentar aqui uma questão. Salmo 53, versículo 6. Mas eis que Deus vem em meu auxílio. O Senhor sustenta a minha vida. Deus vem em meu auxílio. Auxílio, nós já sabemos, em língua portuguesa, qual é o sinônimo mais fácil. Ajuda. Quem me ajuda é Deus. O outro salmo diz: vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Muito bem. Então, se Deus é o meu auxílio, por que chamar outra criatura de auxílio? Vamos dificultar um pouquinho ainda mais a resposta? Salmo 69, versículo 2. Comprazei-vos, ó Deus, em me livrar. Depressa, Senhor, vinde em meu auxílio. O texto não deixa dúvida. Absolutamente falando, só Deus é nosso auxílio. Bem, mas na Bíblia existe alguma criatura que é chamada de auxílio, seja para os judeus no Antigo Testamento, seja para os cristãos no Novo Testamento? É correto dizer: você é meu auxílio, eu imploro o seu auxílio? Os cristãos podem se dirigir à sua Santíssima Mãe dizendo: a senhora é nosso auxílio, auxílio dos cristãos? A resposta é sim. Vamos ver a primeira criatura que foi chamada de auxílio no Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 9. De noite, Paulo teve uma visão. É São Paulo. Paulo teve uma visão. Um macedônio, em pé, diante dele, lhe rogava: passa a Macedônia e vem em nosso auxílio. Pronto. Uma criatura chamada de auxílio. Pergunta. Nós vimos 2 salmos que não deixam dúvida. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. O Senhor é meu auxílio. Eis que Deus vem em meu auxílio. O Salmo 53. O Salmo 69. Vinde depressa, Senhor, em meu auxílio. E São Paulo é chamado de auxílio por um macedônio, numa visão que ele teve. Afinal de contas, quem é auxílio nosso? Resposta: as duas coisas. Deus é nosso auxílio em absoluto. E o auxílio de Deus tanto pode se manifestar imediatamente, ou seja, sem a mediação de ninguém, como pode nos auxiliar pela mediação das criaturas. Os anjos são colocados em nosso auxílio. Aliás, o que diz o Salmo 90? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor Onipotente o cobrirá. Frase que, aliás, a frase é um pouco mais na frente, que vai ser citada pelo próprio diabo. Logo quem? Pelo próprio diabo. O Senhor ordenou aos seus anjos que te guardem em todos os teus caminhos. Que te guardem, que te protejam, que te auxiliem, que te ajudem. Na oração do Santo Anjo da Guarda, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, aí vem uns verbos que denotam o quê? Ajuda. Sempre me rege. Ajuda regendo. Sempre me guarda. Ajuda guardando. Protege. Protegendo. Ilumine. Iluminando. Ilumina. Amém.
Então vejam, Paulo é chamado de auxílio porque Deus Todo-Poderoso se utilizaria dele para auxiliar o macedônio. Portanto, é correto, repito, o auxílio vem em absoluto do Senhor. O exercício do auxílio pode ser imediato, isto é, Deus nos auxilia sem precisar de ninguém. Pensemos uma pessoa que vai dar uma palestra, um profissional, uma pessoa, qualquer área, professor, técnico e assim por diante, católica, e ele pede o auxílio do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, etc. Auxiliai-me, protegei-me, iluminai-me, ajudai-me a colocar as palavras certas, a dissertar com raciocínio, com lógica, o meu raciocínio. E o Espírito Santo imediatamente o auxilia. Ok? Essa é uma forma imediata de Deus manifestar o seu auxílio. A outra forma é a forma imediata. Deus vai auxiliando uma pessoa por meio de outra. Coloca na vida dele alguém que auxilie. E essa pessoa que Deus colocou na sua vida, que entra na sua vida, que interfere na sua vida, que se aproxima dele, auxilia-o, redigindo, orientando, aconselhando, etc. Absolutamente nenhum problema. Então, vejam, é corretíssimo tanto você chamar Deus é meu auxílio, como uma criatura é seu auxílio. São Paulo ouve do macedônio, vem em nosso auxílio. Agora vamos a Romanos, capítulo 15, de 30 a 31, porque a palavra auxílio pode também ser aplicada a coisas imateriais, obviamente que adquiridas, compradas, possuídas, administradas, emprestadas, doadas, enfim. Vamos ao texto. Romanos 15, de 30 a 31. Rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e em nome da caridade que é dada pelo Espírito, combatei comigo, dirigindo vossas orações a Deus por mim, para que eu escape dos infiéis que estão na Judéia e para que o auxílio que levo a Jerusalém seja bem acolhido pelos irmãos. São Paulo está com uma ajuda financeira para levar aos irmãos da comunidade cristã de Jerusalém. A comunidade cristã de Jerusalém sempre foi muito pobre, muito desprovida de bens materiais. E se entende por quê? Era uma comunidade que vivia na clandestinidade. Eles eram caçados implacavelmente pelos judeus. Os que odiavam nosso Senhor Jesus Cristo estavam ali, estavam vivos e não suportavam os cristãos. Então os cristãos sofriam toda sorte de privações. Eles não tinham liberdade, sofriam muito, eram pobres. Então São Paulo, que aliás essa é uma iniciativa dele, ele está em Roma, ele escreve para os cristãos de Roma, e também na 1 Coríntios, capítulo 16, ele pede aos cristãos da cidade de Corinto que no domingo eles apresentem no ofertório da missa uma oferta generosa. Isso vai servir de auxílio para os cristãos de Jerusalém. Vamos dar uma olhada na 1 Coríntios, capítulo 16. 1 Coríntios, capítulo 16. 1 Coríntios, capítulo 16, versículos de 1 a 2. Quanto à coleta em benefício dos santos, segui também vós as diretrizes que eu tracei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que tiver podido poupar, para que não esperem a minha chegada para fazer as coletas. Olha que bonito, aqui uma prova de que os cristãos se reuniram para celebrar a missa no primeiro dia da semana, não mais no sábado.
E o primeiro dia da semana, que é o dia da missa mais importante da semana, é o dia em que, digamos assim, a coleta é mais generosa. São Paulo aqui está pedindo, no dia de domingo, no primeiro dia da semana, vocês deixem a parte, reservem o dinheirinho para a coleta. E esse dinheiro vai ser levado para os cristãos de Jerusalém, que, aliás, diz o versículo 3, quando chegar, enviarei com uma carta os que tiverdes escolhido para levar a Jerusalém a vossa oferta. Então vejam o auxílio. Nenhum problema, portanto, chamar uma criatura humana de auxílio. São Paulo foi assim chamado. E não há nenhum problema de você chamar uma criatura imaterial, dinheiro, de auxílio. Aqui no Brasil não se fala de auxílio emergencial. Nenhum problema. Então, não há nenhuma objeção que se sustente fora do catolicismo, fora de nós, do âmbito nosso evangélico. Nós somos evangélicos. Não há nenhum argumento que consiga atacar esse título tão bonito chamado Auxílio dos Cristãos. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, de 1 a 2, São Paulo, de novo, referindo-se aos cristãos da Macedônia. Macedônia é mais ou menos aquilo que hoje nós entendemos por Grécia, talvez um pedacinho da Albânia, aqueles países próximos à Grécia, por ali. Macedônia, hoje tem um país chamado Macedônia, mas Macedônia naquele tempo era uma região, não se chamava Grécia, não é? O tempo de Alexandre Magno, o tempo de São Paulo. Então, vejamos aqui, com respeito ao auxílio a prestar aos irmãos, segundo aos Coríntios 9, de 1 a 2, com respeito ao auxílio a prestar aos irmãos, acho quase supérfluo continuar a escrever-vos, porque estou ciente de vossa boa vontade, que enalteço para a glória vossa ante os macedônios, dizendo-lhes que a Acaia também está pronta desde o ano passado. O exemplo de vosso zelo tem estimulado a muitos. Pronto, é isso. Primeiro versículo, a palavra auxílio, isto é, o dinheiro, o bem material, a coleta, a ajuda financeira. Então agora vamos à teologia do auxílio dos cristãos. Nossa Senhora é auxílio dos cristãos pela sua intercessão, pelo socorro que ela representa junto a Jesus. A palavra-chave é: eles não têm vinho. É a súplica da mãe em favor dos filhos. Maria Santíssima nos auxilia, pedindo por nós, rezando por nós, intercedendo por nós. Esse auxílio demora? Tem tempo para acabar ou jamais acaba? Demora, não tem tempo para acabar, é eterno. Eterno, entenda-se, não por toda a eternidade. Quando estivermos no céu, ninguém vai precisar do auxílio de ninguém, nem do próprio Deus, porque desfrutaremos de toda a alegria, de toda a graça, de toda a proteção, de todos os bens, de todas as dádivas. O auxílio das preces dos que estão no céu são em favor de, portanto, tem razão de ser, enquanto houver almas que peregrinam aqui na terra e almas que se purificam no purgatório. Nesse sentido, é de vital auxílio a prece dos santos pelas almas do purgatório e é de grande auxílio a oração dos santos em favor nosso, que estamos aqui na terra. Quais são os 2 versículos que eu pedi a vocês há 10 anos para vocês decorarem no Apocalipse, onde se prova que todos os santos no céu, com suas orações, são nossos auxílios? Apocalipse capítulo 5 e Apocalipse capítulo 8. Vamos ao texto, como eles concretamente nos auxiliam, como Nossa Senhora no céu agora, neste exato momento, e sempre em favor de todas as almas do purgatório e em favor de todos os que peregrinam aqui na terra, qual é o auxílio concreto deles para conosco? Apocalipse capítulo 5, versículo 8. Esse é o primeiro texto. Quando recebeu o livro, os 4 animais
E os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um uma cítara e taças de ouro cheias de perfume, que são as orações dos santos. Aqui está, biblicamente, como é que um santo no céu auxilia-nos aqui na terra, orando por nós. Só que Nossa Senhora em grau incomparável, porque dentre todos os santos, ela é a Santíssima Virgem. A veneração que prestamos a ela é de hiperdulia, é de imensa veneração. Abaixo de Deus, nenhum ser merece mais a nossa veneração do que a Santíssima Virgem. E o capítulo 8, Apocalipse 8, de 3 a 4. Adiantou-se outro anjo, pôs-se junto ao altar, com um turíbulo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes, para que os oferecesse com, atenção, as orações de todos os santos, no altar de ouro que está diante do trono. A fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo, com as orações dos santos diante de Deus. Repare que no versículo 3 se fala de todos os santos. Todos. Todos eles são nosso auxílio. Portanto, esse qualificativo, auxílio dos cristãos, não é restrito apenas a Nossa Senhora, mas a todos os santos. Isso para a corte celeste. Porque aqui na terra, quando eu digo, Dona Rosinha, me auxilie rezando por mim, a senhora é meu auxílio, está me ajudando, está me auxiliando. Wellington, reze por mim, você é o meu auxílio, reza por mim, me ajuda. Há também um outro tipo de auxílio, que é muito importante. Você auxilia as pessoas com orações, mas você auxilia também as pessoas com o seu exemplo. Sim, é corretíssimo dizer que fulano me ajudou muito. Isto é, me auxiliou muito. Auxílio e ajuda são sinônimos. Auxiliar e ajudar são sinônimos. Fulano me ajudou muito com os conselhos dele, com a vida dele, com o exemplo dele, com o testemunho dele. Portanto, cheia de graça, tão virtuosa, tão doce, tão pura, tão cheia de predicados, tão cheia de bons exemplos. Ela é um modelo em que nós nos inspiramos. Ela nos auxilia a enxergar melhor o que é o seguimento de Jesus. Então, Nossa Senhora é auxílio enquanto intercessora, Nossa Senhora é auxílio enquanto exemplo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quem disse isso? São Paulo, na 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Cercados como estamos, diz a carta aos Hebreus, capítulo 12, por tal nuvem de testemunhas, desvencilhemo-nos do pecado, corramos ao certame que nos é proposto, tendo os olhos diante dos nossos olhos o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Pronto. Eu acho que está bem fundamentado o título Auxílio dos Cristãos. Agora vamos começar uma série de 12. Digamos assim, que estamos caminhando para o encerramento da nossa ladainha, porque todos os títulos, a partir de agora até o final, serão sempre relacionados com Rainha. Nossa Senhora Rainha. Aliás, tem uma festa, uma memória obrigatória no ano litúrgico em honra de Nossa Senhora Rainha. Sabem quem teve uma devoção muito grande a Nossa Senhora Rainha, chamada de medianeira, São João Bosco, o fundador dos Salesianos, os Salesianos de Dom Bosco. A imagem de Nossa Senhora, que ele tanto venerava, tem uma
coroa na cabeça de Nossa Senhora e um cetro na sua mão direita e o menino Jesus no seu colo. Nossa Senhora a Rainha. O primeiro título que contém a palavra rainha é Rainha dos Anjos. Reparem que na ordem da ladainha vem Rainha dos Anjos, depois vem patriarcas, profetas, apóstolos, mártires, confessores da fé. Existe uma ordem muito bonita, porque os anjos foram criados por Deus bem antes dos patriarcas. Os patriarcas vieram ao mundo bem antes dos profetas. Os profetas vieram ao mundo antes dos apóstolos. Os apóstolos, alguns dos quais foram mártires, conviveram, digamos assim, eles precederam no tempo, na história do Novo Testamento, antes dos mártires. Se bem que alguns apóstolos foram mártires. Depois os confessores da fé, as virgens, etc, etc, etc. Então, existe uma lógica na disposição dos títulos de rainha, de ou dos, aqui na ladainha de Nossa Senhora. Então vamos primeiro ao título Rainha dos Anjos. Rainha dos Anjos. Primeiro é preciso fundamentar a afirmação de que Nossa Senhora é rainha. Se nós considerarmos que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Se considerarmos o que dizem muitos salmos e muitos textos do Antigo Testamento, por exemplo, Deus é rei e se vestiu de majestade, é correto chamar outro ser de rei e de rainha? Não seria biblicamente recomendável, correto, que esse título de rei fosse reservado apenas a Deus Todo-Poderoso, a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo? A resposta é não. Deus é rei no sentido pleno, no sentido absoluto, no sentido estrito, porque só Ele é o glorioso, só Ele reina sobre todas as criaturas, só Ele é o soberano diante de tudo aquilo que Ele fez. Fora dele, tudo está sob os seus pés. Fora de Deus, tudo é subordinado, tudo é submetido a Ele. Portanto, mais uma vez, aqui é preciso fazer a distinção. Rei em sentido absoluto, só Deus. Em sentido derivado, isto é, enquanto nós pertencemos a Ele, reinamos com Ele. O reinado de Deus, de certa forma, nos é dado por Ele, para que participemos deste reino. E é o que nós vamos ver agora. Nosso Senhor Jesus Cristo, pelos lábios e pela pena do apóstolo Paulo, na segunda a Timóteo, capítulo 2, diz uma frase muito importante. 2 Timóteo 2, de 11 a 12. Eis uma verdade absolutamente certa. Se morrermos com Ele viveremos. Se soubermos perseverar, com Ele reinaremos. Então vejam como acontece, em que sentido deve ser entendido o nosso reinado no céu. Reinado que já aqui na terra, na fidelidade de Jesus, já acontece. Lembrem-se que qual é um dos pedidos do Pai Nosso? Venha a nós o vosso reino. Pedimos no Pai Nosso que o reino de Deus venha até nós. E com esse versículo, para que nós reinemos com Ele. Esse reino já acontece agora quando Cristo reina em nós, quando podemos dizer, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Agora vamos a Apocalipse, capítulo 20, último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 20, versículos 4 e 6. Vi também tronos, sobre os quais se assentaram aqueles que receberam o poder de julgar. Eram as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e todos aqueles que não tinham adorado a fera ou a sua imagem, que não tinham recebido o seu sinal na fronte nem nas mãos. Eles viveram uma vida nova e reinaram com Cristo por 1000 anos.
Versículo 6. Feliz e santo é aquele que toma parte na primeira ressurreição. Sobre eles a segunda morte não tem poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com ele durante os 1000 anos. Sempre é reinar com Cristo. Quem pertence a Cristo, quem vive fiel a Ele, quem está unido a Ele, quem vive na graça de Deus, reina com Ele. Portanto, Nossa Senhora foi rainha enquanto peregrinava aqui na terra e agora, com muito mais razão, é rainha no céu. Reina com Cristo no céu. E o último texto, Apocalipse 22, o último capítulo do Apocalipse, que é também o último capítulo da Bíblia. Vamos aos versículos 1 a 5. Mostrou-me então o anjo um rio de água viva, resplandecente como cristal de rocha, saindo do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da avenida, às duas margens do rio, achava-se uma árvore da vida que produz 12 frutos, dando cada mês um fruto, servindo as folhas da árvore para curar as nações. Não haverá aí nada de execrável, mas nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos lhe prestarão culto, verão a sua face e o seu nome estará nas suas fontes. Atenção! Já não haverá noite, nem se precisará da luz da lâmpada ou do sol, porque o Senhor Deus a iluminará, e hão de reinar, olha o verbo, reinar pelos séculos dos séculos. Agora uma pergunta. Todo rei tem vassalos, tem súditos. E sobre quem reinaremos no céu? Se no céu não há súdito nenhum. Como explicar então que uma pessoa reine se no céu não há diferença, se no céu não há estratificação social, se no céu ninguém será mais do que ninguém? No céu nós reinaremos uns com os outros, e uns pelos outros, e uns dos outros. Se no céu reinaremos com Cristo, Cristo nos reina nos amando. O reinado de Cristo no céu, que é o reinado do Pai, que é o reinado do Espírito, é um reino de amor. É um reino de alegria, é um reino de paz, é um reino de felicidade que não acaba. O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram. Isto Deus preparou para aqueles que o amam. Portanto, no céu, como também nós que ainda estamos aqui na terra, e vários desses títulos se aplicam aos que ainda peregrinam aqui na terra, porque Nossa Senhora é rainha das famílias. Nossa Senhora é rainha dos trabalhadores, Nossa Senhora é rainha dos homens, rainha das mulheres, é rainha dos sacerdotes. Qualquer criatura pode se dirigir a ela como minha rainha, e de fato ela é nossa rainha. Nossa Senhora Rainha é uma memória obrigatória litúrgica, dia 22 de agosto. Só que essa realeza de Nossa Senhora não nos coloca, enquanto estamos a caminho, sim, porque precisamos do auxílio dela. No céu é um pouco diferente. Ela é rainha dos anjos, no sentido que ela reina com Cristo. Reinaremos com Cristo, diante do qual os anjos se submetem. Diante do qual os anjos obedecem. Ao qual os anjos obedecem. Então é muito importante que o título rainha, que é aplicado a ela e que é aplicado a todos os santos, e para nós, pela fé e pelo batismo, ele também se aplica, trata-se de um reinado com Cristo. Eu não reino em absoluto. Não existe um reinado de Nossa Senhora no céu
como se ela fosse rainha num sentido e Deus Todo-Poderoso fosse sentido em outro, como se houvessem dois sistemas reais ou monárquicos, digamos assim. Não. À medida em que Nossa Senhora está intimamente unida ao seu Filho Jesus, ao Pai dela, que é o Pai Eterno, e ao Espírito Santo, porque do Pai ela é filha predileta, do Filho ela é mãe segundo a carne, e do Espírito ela é templo incomparável. Deus salve Maria, filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho, templo do Espírito Santo. O reinado dela é com Cristo. Ora, quem está com Cristo reina sobre tudo e sobre todos. Porque é um reinado participado. Porque é um reinado inserido. É um reinado dentro, por assim dizer, do coração de Cristo. A palavra-chave aqui, mais uma vez, para nós entendermos por que ela é a rainha dos anjos, dos santos, dos mártires, dos confessores, etc. Porque é o vínculo dela com Jesus. De novo, por favor, abra a sua Bíblia, porque eu já estou terminando aqui a questão da rainha dos anjos. É precisamente 2 a Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Esta é a palavra, esta é a categoria. Se soubermos perseverar, com ele reinaremos. Veja, com ele reinaremos. Lembram quando Jesus disse, eu neles, eu em ti, para que o mundo creia que tu me enviastes. Cristo no Pai, nós em Cristo. Nós em Cristo participamos do reinado de Cristo. E o reinado de Cristo é sobre todas as criaturas. No caso dos anjos, todos eles adoram o Senhor. Hebreus, capítulo 1, de 5 a 6. Pois a quem dentre os anjos disse Deus alguma vez, tu és meu filho, eu hoje te gerei? Ou então, eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho? E novamente, e é isso que interessa, atenção, atenção. E novamente, ao introduzir o seu primogênito na terra, diz, todos os anjos de Deus o adorem. Pronto. Os anjos de Deus adoram Jesus. Os anjos de Deus são subordinados a Jesus. Timóteo diz, 2 Timóteo 2,12, se soubermos perseverar, com ele reinaremos. Portanto, os anjos adoram o Senhor, são subordinados a Ele, são servos dEle, estão a serviço dEle. E nós reinaremos com Ele. Portanto, os anjos são submetidos a nós. Aliás, sabiam que no dia do juízo nós julgaremos os anjos? Já sabiam disso? Não sabiam não? Eita, pois vamos ver agora. Vamos julgar os anjos bons e vamos julgar os anjos maus. Nós. Sabiam? Estão sentados? Não vão cair de costa, não? 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, versículos de 1 a 3. Quando algum de vós tem litígio contra outro, como é que se atreve a pedir justiça perante os injustos, em vez de recorrer aos irmãos santos? Não sabeis que os santos julgarão o mundo? E se o mundo há de ser julgado por vós, seríeis indignos de julgar os processos de mínima importância? Agora sentados para não cair de costas e não saírem desembestados, revoltados. Não sabeis que julgaremos os anjos? Eita! Agora deu. Nós vamos julgar Satanás? Vamos. E nós vamos julgar, porque aqui o texto não diz que são anjos bons nem anjos maus. Nós vamos julgar São Miguel Arcanjo? Vamos. Nós vamos julgar São Gabriel e São Rafael? Vamos. Nós vamos julgar nossos anjos da guarda? Vamos. Ô, Dom José, não estou entendendo não, eu pensei que era somente Jesus que ia julgar todo mundo. Mas o texto diz que nós vamos julgar os anjos. A resposta é muito simples.
O juízo de Deus já foi pronunciado sobre todas as criaturas. O nosso é que ainda será. Mas Deus, desde toda a eternidade, já sabe qual juízo vai ser pronunciado. E é um juízo justo. O juízo dos anjos maus já foi pronunciado. Já não se encontrou lugar no céu para eles. Lembram disso? São condenados, mas ainda serão julgados por Jesus no último dia. E nós, nesse último dia, os que estivermos com Ele, que reinaremos com Ele, julgaremos com Ele. Isto é, o juízo quem pronuncia é Ele, e nós ratificaremos por estarmos unidos a Ele. Amém. Entenderam aqui a questão? Então não é que Jesus vai ficar calado e nós vamos julgá-lo. Não, por favor. Toda a questão aqui é nós com Ele, reinaremos com Ele, julgaremos com Ele. Ele emite o julgamento porque é cabeça e nós que somos membros do corpo, a ratificamos porque estamos unidos a Ele. Então Ele pronuncia e nós dizemos amém. Jesus vai dizer aos anjos maus: apartem-se, condenados. E os eleitos unidos a Ele, amém, condenados, apartem-se. É um coro daqueles que, ouvindo o juiz julgar, ratifica. Ficou clara aqui a questão? Ficou clara como é que nós julgaremos os anjos? Então julgaremos os anjos maus nesses termos. E julgaremos os anjos bons, vinde benditos, não é? Meus servidores, meus servos, meus eleitos, os anjos felizes, meus anjos, minha corte celeste, venham para a felicidade sem fim. Vocês que já estão na felicidade sem fim, desde que entraram na visão beatífica, naquele momento, entre aspas, em que alguns se rebelaram e já foram julgados, sentenciados, e vocês perseveraram na visão beatífica. Que maravilha! E nós julgaremos o eleito São Gabriel, o eleito São Rafael, o eleito São Miguel, os eleitos miríades e miríades de tronos, potestades, arcanjos, querubins, serafins, etc. Então, nós julgaremos os anjos nesse sentido. Ficou claro aqui a primeira aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2? Aliás, essa questão do julgamento dos anjos foi justamente para mostrar que quem está em Cristo, quem reina com Cristo, reina sobre todos os anjos. Porque é um reinado participado, reinaremos com Ele. Aliás, eu repito, 2 Timóteo 2,12, reinaremos com Ele. Apocalipse 20, versículo 6, reinarão com Ele. Apocalipse 22, versículo 5, hão de reinar pelos séculos dos séculos. Entenda-se, com Ele. Ficou claro aqui a questão de Maria Santíssima, Rainha dos Anjos? Ficou? Bem, vamos adiante. Auxílio dos cristãos, Rainha dos Anjos. Agora, Rainha dos Patriarcas. Rainha já está fundamentada. Nossa Senhora é Rainha de Abraão, de Isaac, de Jacó, dos seus 12 filhos, particularmente Judá, de cuja tribo veio Jesus. Rainha do patriarca Moisés. Maria Santíssima é rainha de todas as grandes personagens do Antigo Testamento. Como? Se ela viveu muito tempo depois. Nesse mesmo sentido que nós acabamos de explicar para os anjos. Tudo que se aplica para os anjos, a rainha dos anjos, se aplica para as demais criaturas. E outra com muito mais reforço, porque os anjos são criaturas que estão acima de nós. Mas Cristo está acima dos anjos. E Cristo reina sobre os anjos. E nós reinaremos com Ele. Ficou claro aqui? Sempre, 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 quando se falar de reinar. Reinar. Reinaremos com Ele. Portanto, inseridos nele, participando da vida dele, eu vivo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Se isso aqui na terra se aplica por causa da fé, no céu a fé que vai acabar é o amor. Estaremos unidos
em Cristo, que é amor, pelo amor ao coração de Cristo, que é o Rei de todas as criaturas. Portanto, Rei dos anjos, Rei dos patriarcas. Então, a palavra-chave é sempre esta: reinar com Ele. Eu sou Rei de todo mundo, Rei do céu, Rei da terra, enquanto eu reino com Cristo, enquanto eu estou com Cristo, enquanto Cristo reina em mim, não reina o pecado em mim, então eu verdadeiramente triunfo sobre todas as criaturas. Vamos agora, Apocalipse capítulo 12, versículos de 1 a 2 e versículo 5. Temos alguma prova bíblica de que Nossa Senhora é rainha de todos os patriarcas do Antigo Testamento? Temos alguma prova? Esse texto que vamos ver agora é um texto conhecido por todo mundo, não é? Nossa Senhora vestida de sol. Só que ela está coroada de estrelas. E o número de estrelas é bem preciso. E esse número de estrelas tem relação com o Antigo Testamento. E tem relação com o Novo. Por isso, os dois títulos na ladainha estão juntos. Por causa de Apocalipse 12. 12 estrelas. 12 estrelas. As 12 estrelas, nós já estudamos o Apocalipse versículo por versículo. Vocês já sabem. Lá atrás, procurem no Dom José Francisco Falcão, no YouTube, o estudo do Apocalipse. Na playlist aparece só sobre o Apocalipse, não é? Então, procurem na playlist a lista dos vídeos, e ali você vai ver os vídeos sobre o Apocalipse, todos agrupados. Você clica ali, aí tem todos eles. E eu tenho certeza que quando tratamos do capítulo 12 do Apocalipse, quando tratamos das 12 estrelas, vimos o duplo significado. As 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Lembram disso? E no capítulo 7 do Apocalipse, você tem o número 144 mil, que é o número dos eleitos, ali onde aparecem as 12 tribos de Israel. Você tem 12 apóstolos, Novo Testamento, igreja. Você tem 12 tribos de Israel, os 12 patriarcas, Antigo Testamento. 12 vezes 12 dá 144. 144 vezes 1000, que é o número completo da totalidade dos eleitos, dá 144 mil. Pois bem, Nossa Senhora é rainha deles, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Rainha dos patriarcas, agora, aqui está a prova bíblica de que Nossa Senhora é rainha dos patriarcas. Apocalipse, capítulo 12, versículos de 1 a 2 e 5. Apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, a lua debaixo dos pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. Pule agora para o versículo 5. Ela deu à luz um filho, um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs com cetro de ferro. Mas seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Vejam aqui, cetro de ferro. Uma insígnia real. O filho é rei, mas a mãe também tem coroa. O filho é rei porque a mãe é rainha. É o filho que reina. A realeza, porém, ele quis dar para a mãe primeiro. A mãe coroada de estrelas. 12 estrelas. Os 12 patriarcas, que evocam, que simbolizam todos os patriarcas do Antigo Testamento. Perceberam aqui? Nossa Senhora Rainha, a rainha dos patriarcas, uma mulher vestida de sol, coroada de estrelas, 12 estrelas, coroada de estrelas, tendo a lua debaixo dos pés. Então eu penso que é hora de nós concluirmos esse estudo. Parece que hoje nós abordamos 3 títulos. Vamos recordar quais foram. Auxílio dos cristãos, Rainha dos anjos
e Rainha dos Patriarcas. Então, já estamos hoje terminamos o 42º título. 40 Auxílio dos Cristãos foi o 40º, Rainha dos Anjos o 41º, a Rainha dos Patriarcas 42º. Então ficam faltando 12 títulos para nós concluirmos a ladainha de Nossa Senhora. Próximo sábado, veremos Rainha dos Profetas, Rainha dos Apóstolos, Rainha dos Mártires e aí segue até o final. Tenha uma santa e abençoada semana. Até o próximo encontro, se Deus quiser.